O Ibovespa vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Se é fake neri ou se vai estar alto. O quê? Fake neri. É um meme, Denise. Deixa depois a gente... Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Vem cá, Deus, vem cá, mostra aqui. Olha isso! O Morning Call está começando. 100 episódios gravados aqui no Tudo Sobre Ações, com essa equipe maravilhosa que eles vão falar um oi agora. Falem um oi. Parabéns! Pronto para embarcar. Está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? É nóis. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Márcio, esse programa de conversa informal, bate-papo aqui por remoto, obviamente, mas de qualquer forma são conversas interessantes. Tenho comigo hoje aqui o Otaviano Canuto. O Otaviano foi vice-presidente do Banco Mundial e hoje está trabalhando, quer dizer, é parte de um think tank, Global South, que está trabalhando com essa questão aí da ligação Ocidente-Oriente, como é que isso funciona. Tudo bem, Otaviano? Um grande prazer conversar contigo sempre, Zé Márcio. Um prazer enorme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para participar dessa conversa. Otaviano, eu tenho lido algumas coisas suas, você tem falado muito sobre essa questão da segmentação do comércio, como é que isso está acontecendo, eu espero um tipo aí de desglobalização. Como é que você está vendo esse processo? Com preocupação, evidentemente, porque, digamos assim, é inegável a questão de números mostrando como o processo de hiperglobalização, se se quiser, ou como prefere o professor Richard Baldwin, de Genebra, globalização 2.0, a gente viu uma queda brutal nessas décadas da hiperglobalização nos níveis de pobreza no mundo, não é? E, inclusive, a desigualdade global, quando medida comparando níveis de renda per capita, também caiu brutalmente. Essa hiperglobalização ela foi uma comprovação claríssima dos ganhos de comércio e de integração econômica entre países. Foi um processo perfeito? Não. No sentido de que, primeiro, é evidente que esses ganhos foram principalmente concentrados em alguns países, mas o geral foi um ganho. E, segundo, tivemos um problema simultâneo que se desdobrou ao longo das décadas, que foi uma fragilização, em termos de distribuição de renda, dos percentuais de baixo da pirâmide em várias economias avançadas. Os ganhos da globalização, do ponto de vista da maior parte dos países avançados, acabou sendo concentrado muito na parte de cima da pirâmide. E isso, evidentemente, gerou alguns backlashes, gerou um processo de emergência, não apenas de polarização, como a gente assiste no plano político, mas de uma reação em relação à globalização com desdobramentos políticos. É evidente que esses problemas das partes de baixo da pirâmide de renda nos países avançados, nos Estados Unidos, na Inglaterra também, se deveram, em parte, à globalização, mas, em grande medida, eles decorreram de uma falta de adaptação da mão de obra em relação a mudanças tecnológicas, porque, a rigor, isso, o Fundo Monetário Internacional fez um trabalho muito importante há algum tempo atrás, destrinchando os determinantes dessa deterioração da renda na base da pirâmide, mostrando claramente como os fatores tecnológicos eram tão mais importantes que os fatores de comércio. Pois bem, mas é claro que é muito mais fácil você culpar outros, não é? E, ao invés de se olhar as carências que o sistema de proteção social nesses países avançados demonstraram, em termos de retreinamento de mão de obra, em termos de cuidar melhor, o sistema de proteção social aqui nos Estados Unidos tem falhas, buracos homéricos. Como é que é concebível que um país com o nível de riqueza dos Estados Unidos sequer tem um sistema de seguro-saúde
que cubra toda a população. Tem mais de 20 milhões de americanos que não têm seguro-saúde nenhum, não tem INSS, não tem SUS, né? Mas foi muito fácil para o oportunismo populista colocar a culpa nos chineses, colocar a culpa nos imigrantes mexicanos, e isso deu certo para Trump, né? Deu certo para o Brexit, que botou a culpa dos problemas lá do Reino Unido na chegada de mão de obra do leste europeu por conta da integração com a União Europeia. Bom, deu certo para a ascensão da direita na Itália, na França, da reação aos imigrantes e assim por diante. Isso é um processo que ainda está em curso. A gente pode muito bem, a gente viu agora a ascensão do novo cara lá na Holanda, a gente viu na Itália, minha mulher, que é francesa, teme que é muito provável que Marine Le Pen ganhe as próximas eleições, e aqui nos Estados Unidos até a gente tem a possibilidade de retorno de um Trump, né? Pois bem, essa experiência e esse sentimento anti-globalização foi algo que se apresentou na década depois da crise financeira global, porque, evidentemente, a crise financeira global e a consequente queda no desempenho macro piorou mais ainda as coisas nos países avançados, e esse é um dos fatores que estava lá latente na reação à globalização. É claro que a globalização atingiu um platô por vários outros motivos, porque o processo de descentralização na manufatura alcançou um certo patamar, sem que a globalização via serviços tivesse ganhado um ritmo suficiente para fazer frente a essa ausência. É claro que as mudanças tecnológicas também tendem a trazer de volta para os países avançados parte daquilo que foi mandado para a periferia. Enfim, tem outros fatores. A China, que começa um processo de internalização de cadeias produtivas e se torna menos dependente do comércio, etc. E tal. Tem outros fatores, mas o ponto é que a guerra comercial primitiva que o Trump começou com a China, né, não funcionou muito bem. A própria indústria manufatureira americana saiu mal na história. Não é por acaso, provavelmente, que o Trump não falava tanto na guerra comercial no último ano de mandato dele e de tentativa de reeleição. Mas o fato é que, quando a gente olha de perto, o Biden manteve a maioria de restrições estabelecidas na era Trump, e a coalizão, a convergência bipartidária aqui nos Estados Unidos nessa questão é muito forte, é palpável no apoio fácil com que o Biden teve para aprovar o projeto de lei de semicondutores, ou o projeto de lei apelidado de redução de inflação, mas que é, na verdade, para energia limpa, e assim por diante. Então, a gente tem... Aí veio, por cima disso tudo, o conjunto de choques que se pode, eu gosto de chamar de tempestade perfeita, com a pandemia e com o novo estágio nas tensões geopolíticas, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Isso configurou um conjunto de determinantes, empurrando para baixo, justamente ou tendencialmente, jogando contra a globalização. Só elencando aqui rapidamente, quer dizer, a gente tem, como eu disse, as questões sociais, né, em boa parte das economias avançadas, mas é interessante notar o seguinte, Zé Márcio, não é por acaso que não se viu tanto backlash em relação à globalização em países escandinavos ou mesmo no Japão. A gente viu a força, particularmente nesses momentos anti-globalização, e nos países avançados, onde o sistema de proteção social é justamente mais fraco. Pois bem, então tem esse movimento impulsionado pelo uso da política para se contrapor a globalização como uma coisa boa, nesses países avançados. Teve a própria pandemia e os choques, que com ela vieram choques, tanto do lado de oferta, do lado de demanda, claro, com as transferências que foram feitas, mas os choques de oferta, as crises
nas redes de suprimento global, por conta da mudança de perfil do consumo direto de serviços para bens e a impossibilidade de resposta rápida da oferta. Mas o fato é que se criou uma mentalidade, criou um argumento de que, olha, esse negócio de cadeias globais de valor, de depender de globalização, é cheio de riscos, porque torna a provisão de bens muito dependente de choques que ocorram em pontos das cadeias. Então vamos trazer para perto, trazer para dentro, de volta e assim por diante. Esse digamos assim, o argumento mais fraco desses anti-globalização. Primeiro, porque a recuperação do comércio e das cadeias de valor rapidamente, depois do choque pandêmico, revelou como esses riscos estavam sendo superestimados. Segundo, porque você trazer de volta para casa também não elimina a vulnerabilidade a choques. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, havia uma política de autossuficiência na produção de leite para crianças e teve um choque aqui e, de repente, foi uma crise. E, da mesma maneira, é claro que essa coisa da resistência aos choques, essa ideia de um dilema, de um trade-off entre eficiência de cadeias globais de valor e, do outro lado, resistência a choques, resiliência a choques, o pessoal do setor privado olha isso e, evidentemente, leva em conta o ônus de sair da configuração de eficiência. Então, vai acontecer, já está acontecendo em algumas cadeias de valor, um pouquinho de aumento de custos pela criação de pontos adicionais em alguns elos das cadeias, em diferentes países, acumulação de estoques, uma mudança de just in time para o just in case, mas isso é limitado. Por mais que os policymakers estejam, digamos assim, realçando a resiliência a choques e não sei o quê, blá, 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 a resposta no setor privado tende a ser limitada. Agora, os outros dois fatores têm sido mais significativos, e é isso que cabe ter em mente. Um deles é o seguinte, a busca da transição energética tem que ser feito acompanhar por reforço ao doméstico, quer seja de maneira defensiva, como no caso da Europa, o estabelecimento do preço do carbono levou à criação dessa rede de tarifas para evitar uma arbitragem contrária à produção doméstica em algumas áreas, não em todas, agricultura da fora, etc. E tal. E aqui nos Estados Unidos foi o grande argumento para que o Inflation Reduction Act e os programas de energia limpa, etc. e tal, estejam todos com viés de compre americano, etc. e tal. Então, tem um conteúdo aí de desglobalização acompanhando esses programas subsidiados de transição energética. Mas tem o quarto fator, que esse veio para ficar e esse tem mais alcance, que é o de segurança nacional. Né? Deixa eu contar uma historinha rapidinha que pode valer a pena. Eu tive, pessoalmente, uma primeira noção de quão abrangente e incisivo esse negócio numa de minhas últimas missões do Banco Mundial, em 2017, em que eu fui à faixa de Gaza. E a razão da ida à faixa de Gaza, fui a Cisjordânia, fui em Jerusalém, etc. Era um projeto de saneamento na faixa de Gaza, financiado pelo Banco Mundial, em que um projeto de saneamento para evitar que uma parcela da área residencial de Gaza ficasse soterrada de cocô toda vez que havia chuva. Um projeto de saneamento com razões socialmente justificáveis como essa. E o projeto foi suspenso porque as autoridades militares israelenses não deixaram passar os tubos que estavam lá incluídos no projeto. Aí lá fomos, eu e os colegas, conversar com as autoridades militares. Aí o militar israelense vira e diz, olha, não podemos deixar passar esses tubos porque eles têm uso duplo potencial, civil e militar. Eu, na hora, filho da mãe. Bom, aí a gente viu agora recentemente os vídeos de Hamas desenterrando tubos sanitários. Né?
Mas aquela para mim foi uma experiência de como esse conceito de uso duplo, ele realmente abre um leque brutal. E aí o Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional da Casa Branca, fez 2 discursos marcantes do ano passado para cá. O segundo foi em Brookings, onde eu sou o Non-Resident Senior Fellow. E o Jake Sullivan vem para nós, economistas, e diz assim, vocês economistas não estão levando em consideração a importância dos objetivos de segurança nacional, que são tão ou mais importantes que os de vocês. E para fim de segurança nacional, os Estados Unidos têm que ser o primeiro em semicondutores e tecnologia computacional, temos que ser os primeiros em energia limpa e temos que ser os primeiros em AI e e na inteligência artificial. E com efeito, de certa maneira, isso é o que subjaz a continuidade da guerra de semicondutores em relação à China, né? E que eu chamo de guerra por procuração, e também nas outras áreas, como na área da energia limpa. Então, essa batalha por manutenção de posição primeira, com a justificativa de segurança nacional, porque, de fato, semicondutor tanto pode ser usado no nosso iPhone, mas também é utilizado para armas, também é utilizado para aviação e assim por diante. Então, essa história do uso duplo potencial, ela é, digamos, algo que veio para marcar, e eu diria que é o fator potencial realmente significativo de acentuação ou de reformatação da globalização. Desculpe eu ter dado uma resposta longa, mas... Não, ótimo. Não, na verdade, essa questão da segurança nacional parece super importante, né? Na verdade, hoje, na minha avaliação, pelo menos, uma coisa que é super importante é essa questão da hegemonia Estados Unidos versus China, né? Que a gente está caminhando aí, ninguém sabe muito bem em que direção, quanto tempo esse negócio vai durar, quer dizer, o processo de globalização facilitou muito o aumento do poder da China na economia mundial, e diminuiu, obviamente, o poder relativo da economia americana e das economias europeias, né? Quer dizer, eu acho que essa questão da desigualdade foi importante para chamar atenção para o problema, mas o que está, aparentemente, pelo menos no fundo do problema, é muito mais essa questão dessa disputa pela hegemonia, né? Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Na verdade, não é a primeira vez que a gente tem um processo de globalização, né? Lá no final do século XIX, início do século XX, tivemos algo parecido, similar. É por isso que o Richard Baldwin chama aquele processo de globalização 1.0 e o mais recente de 2.0. Mas como é que você vê, Otaviano, quer dizer, como é que você vê esse processo, essa disputa por hegemonia? Quer dizer, como é que você vê que isso vai caminhar daqui para frente, se efetivamente essa tendência de aumentar o poder relativo da China em relação ao poder relativo dos Estados Unidos vai continuar, ou se você acha que esse esforço dos Estados Unidos, principalmente um pouco na Europa, de cortar o processo de globalização, vai dominar essa questão? Perfeito. Foi uma boa caracterização que você fez de como a China usou a globalização. A China foi o grande exemplo de como se beneficiar da globalização, e, a rigor... Em todos os sentidos, né? Diminuição de pobreza, certo? É muito impressionante, em todos os sentidos. E de ascensão, literalmente, nas cadeias de valor, de combinar investimentos locais em capacitação com o uso do conhecimento da tecnologia através da globalização, porque esse é o elo interessante, quer dizer, a globalização, para além do comércio, ela ensejou uma transferência, uma disponibilidade de conhecimento e tecnologia que, quando bem usada, permitiu a China fazer o que fez. E, aliás, é um detalhe interessante, Zé Márcio, acompanho há muitos anos, sempre, às vezes, os debates sobre China aí no Brasil, e é impressionante que tem muita gente que nem se dá conta
que o Deng Xiaoping fez foi abrir um capitalismo mais selvagem que eu conheço. Isso, exatamente. O diabo das zonas econômicas especiais, né? Quando o Deng Xiaoping enterra a tentativa de continuidade de Mao Tse-tung lá pela Camareira dos Quatros e ele adota. Uma vez eu ouvi o fundador de Singapura, o patrono, um dos poucos casos, talvez, que a gente conhece na história de ditador benevolente, o de Singapura, que tirou de onde estava, né, aglomerado, garantiu a ausência de discriminação entre os grupos étnicos, entre os descendentes de chineses e os malaios, do que era Singapura, e dos indianos, e fez um programa que botou Singapura onde ela está, né? Que é ali um padrão lá em cima. Pois bem, e o Lee Kuan-yew, uma vez dando uma entrevista ao Charlie Rose, meio que disse o seguinte, que antes dele implementar o projeto dele de Singapura, ele foi se consultar com Deng Xiaoping. Porque, segundo ele, nada poderia acontecer com a comunidade chinesa na Ásia sem que a China tivesse, no mínimo, com um hands-off approach, né? E, segundo o Lee Kuan-yew, Deng Xiaoping mencionou Singapura como um experimento. E, segundo o Lee Kuan-yew, o sucesso imediato, logo depois de Singapura, convenceu Deng Xiaoping das reformas que ele fez. Que fez o quê? Abriu as zonas econômicas especiais ao redor das áreas da China continental, com conexão com a diáspora chinesa fora, quer dizer, ao redor de Hong Kong, ao redor de Xangai, ao redor e nas outras áreas. Uma área mirando Malásia, onde tinha chinês, né? Mirando a própria Singapura, outra mirando a Coreia. E o desempenho foi tão gigantesco que as áreas começam a crescer e começa a correr chinês de tudo que é canto da China para lá. Por isso que eles estabelecem um sistema do Hukou para separar quem que era para estar lá ou não. Pois bem, isso é uma maneira que o Lee Kuan-yew achou de dizer que ele era o responsável pela reforma chinesa. Mas todo esse crescimento de 3 décadas, com taxas de crescimento de 2 dígitos, em boa parte dos anos, ele é em função da combinação, é claro, do esforço semipúblico ou misto na infraestrutura com estatais, etc. e tal, na construção, mas o grosso dele foi setor privado num capitalismo selvagem. É impressionante como até hoje o sistema de proteção social chinês é limitadíssimo. Você compara, eu fiz trabalho comparando o volume de cobertura de seguro-desemprego na China, mesmo hoje, ele é menos da metade do que é em Brasil, do que é na Colômbia, do que é em outros países em desenvolvimento. O sistema de seguridade social não tem, ou você poupa ou você está lascado, né, na sua velhice, principalmente com um filho só. Educação, saúde, tudo isso muito mais limitado. É um capitalismo selvagem. Pois bem, e deu certo do ponto de vista de crescimento nas 3 décadas. Mas aí eu tive o privilégio, quando eu era vice-presidente do banco, o chefe me mandou para substituí-lo numa cerimônia de celebração dos 10 anos da China, na OMC, em 2011. E estava lá, eu tive a honra de estar sentado ao lado aqui do então presidente Hu Jintao. E o Hu Jintao, em 2011, repetiu as palavras que o premier, em 2007, já tinha dito, Wen Jiabao, que é o seguinte: esse crescimento fantástico, essa coisa fenomenal chinesa de décadas, quando o Wen Jiabao falou isso em 2007, é ótimo, fantástico, mas esse modelo ele é desequilibrado, ele é insustentável. E escutamos todos, eu estava lá com o Pascal Lamy também, estava lá com o Su Pachai, e nós todos escutamos o presidente da China dizer isso em 2011. Por quê?
Porque era um modelo, as 3 décadas de crescimento de 2 dígitos ocorreram com taxas de investimento como proporção do PIB beirando 50%, entre 45% e 50%. Isso nunca se viu. E, evidentemente, que isso só foi possível durante tanto tempo, primeiro, com uma compressão relativa do consumo doméstico. Segundo, é claro, não por acaso, com uma relação lucros-salários exorbitantemente desfavorável aos salários, né? E a equação só fechava com o saldo comercial com o resto do mundo. E o que era visível para todos, era visível para o Rosenthal, como o Benjabal manifestou antes, que aquele padrão não poderia ser carregado indefinidamente. E a fala do Rosenthal, na época, não por acaso, um ano antes, e daí o meu envolvimento, o Partido Comunista Chinês bateu na porta lá do Banco Mundial, do Bob Zoellick, e disse: o Banco Mundial quer fazer um trabalho com o nosso think tank aqui, do partido e tal. E é claro que o chefe, opa, claro. E foi feito um relatório conjunto, o Banco Mundial e o think tank do Partido Comunista, dizendo isso e propondo, né, dizendo que é mais ou menos onde o Benjabal, onde o Rosenthal falou em 2011. Olha, a China tem que fazer um rebalanceamento. Rebalanceamento que é claro, continuar aumentando a participação em elos mais sofisticados das cadeias de valor, mas, ao mesmo tempo, fortalecer o consumo doméstico, ser menos dependente de investimento. Vamos crescer menos, mas será um crescimento mais inclusivo, para usar a linguagem de hoje, não lembro exatamente qual foi a expressão que ele utilizou, mas que daria suporte político ainda mais forte ao partido, né, ao regime. E, inclusive, o Rosenthal, naquele dia, falou em rebalanceamento entre investimento e consumo, rebalanceamento entre indústria e serviços maior, por conta do aumento da demanda, teria mais serviços, menos dependente de indústria e mais de serviços, e o Benjabal e o Rosenthal falou, ao meu lado, de rebalanceamento entre setores privado e público. Porque... Agora, Otaviano, quer dizer, a gente está vendo uma desaceleração na China importante, né? Quer dizer, a economia chinesa está desacelerando fortemente. Até que ponto... Você disse que não tem essa questão da taxa de investimento. Teve um outro exemplo na história que teve uma coisa parecida, que foi o caso da União Soviética, né? Quer dizer, a União Soviética também passou 40, 30 anos com uma taxa de investimento espetacular, crescendo uma enormidade, e depois entrou em colapso. A minha avaliação é que a União Soviética entrou em colapso porque a produtividade marginal do capital caiu a níveis muito baixos, dado o excesso de investimento. Você acha que a China está caminhando para uma situação parecida, ou você acha que eles estão conseguindo reverter, quer dizer, rebalancear a economia de tal forma a evitar que esse processo de queda na produtividade marginal do capital acabe gerando um crescimento excessivamente baixo, insustentável? Tá, reversão total não, mas é importante você ter mencionado isso, porque algo similar, de fato, veio a ocorrer na China. Naquela trajetória que eu disse, olha, rebalanceamento, China, diz o Rosenthal, depender mais de consumo, menos de investimento, depender menos de comércio e mais de consumo doméstico, serviços, menos indústria, etc. Não. Era evidente para todos eles, para todo mundo, o risco de um colapso. Porque você não sai da noite para o dia de uma economia com 40% do consumo, 40% do PIB, né? E, de repente, o risco era muito grande. Então, na verdade, o percurso na década pós-crise financeira global, ele foi, digamos assim, um percurso de ajuste gradual da taxa de crescimento, com uma ajuda de um suporte de programas de investimento. Aí eu chego justamente no seu ponto, né? De lado soviético na China. O crescimento do PIB sai lá dos 2 dígitos, dos 11%, veio até chegar em 6% no ano pré-pandemia, mas isso
com a ajuda, com o suporte das autoridades olharem para o outro lado, enquanto se construíram as bolhas, se inflaram as bolhas de infraestrutura e imobiliária. A gente não sabe hoje, digamos, é difícil demarcar hoje qual foi o percentual do crescimento ser tão assim gradual, de 11% para 6%, entre fatores mais de outra natureza ou as bolhas. Mas o fato é que as bolhas ajudaram a que esse processo de desaceleração fosse gradual como foi. Pois bem, hoje, nesse momento, tem uma combinação digamos assim, da exaustão do modelo estrutural pré-rebalanceamento, pré-crise financeira global, digamos assim, e a dependência dessas bolhas. Essas bolhas estouraram, chegaram no limite. De infraestrutura já tinha, o Belt and Road foi uma forma bem esperta, bem malandra da China de usar a capacidade que tem de reservas para estender a sua influência, para criar a estrutura de conexão, né? Tanto por mar como pelo Djibouti, como por terra, pelo leste europeu, etc. Então, ainda por cima, encontrando formas de utilização da capacidade instalada do ciclo de construção e assim por diante, né? Mas o fato é que essa superabundância de investimentos de bolha, com a ineficiência soviética, em muitos deles, na infraestrutura e na habitação, acabariam cobrando um preço. Hoje, num outro patamar, não é igual ao Japão, porque os outros fatores de crescimento da China, eu já fecho com números, e outros fatores de crescimento da economia chinesa podem, digamos assim, não tornam a China igual ao Japão, mas a China está passando por uma espécie de recessão, de impacto negativo no crescimento, associado a balanços inviáveis, balanços como aconteceu no Japão. O Japão passou as décadas perdidas porque foi um processo gradual digamos assim, de recuperação patrimonial que teve como custo baixos investimentos, baixa demanda e o baixo crescimento japonês. No caso da China, como eu disse, como não é exatamente uma recessão de balanços como na China, porque há outros componentes de crescimento, mas definitivamente a acomodação no novo normal de crescimento chinês, como as projeções estão mostrando, vai ser algo aí do PIB crescer nos próximos anos 4%, 3,5%. Isso é razoavelmente, digamos assim, para onde convergem as projeções de crescimento da China, com uma, digamos assim, gradualmente, sem algum tipo de crise financeira, até por conta do quadro estatal. Aliás, o rebalanceamento entre os setores público e privado, daquela agenda do rebalanceamento dita pelo Hu Jintao, é o item que o Xi Jinping deixou de lado, né? Pelo contrário, o partido desculpe, retomou com força o comando sobre o aparelho corporativo, e isso com efeitos. Não vou necessariamente dizer aqui que os efeitos são automaticamente desastrosos. Tem quem, como o do Peterson, nosso querido presidente do Peterson, fala em colapso chinês. Ele, inclusive, associa a saída de capital recente da China à fuga de chineses pelo desconforto com o quadro como o regime evoluiu no período recente. Eu não chegaria a esse ponto, mas o fato é que a China agora está tendo que aceitar que, não tendo mais a bolha imobiliária e de investimentos em infraestrutura como complemento
ao rebalanceamento, ela vai acomodar para baixo, para 4,5%. Agora, além disso, o maior, definitivamente, é claro que o Xi Jinping tinha que reagir como reagiu, provavelmente. Vamos circulação dupla, vamos ficar menos dependentes do exterior, etc. E tal. Mas o mais desgostoso com a guerra por procuração é a própria China, porque aproveitou bem a globalização. Mas que aí agora, quando chega naquele momento de alcançar o topo em alguns segmentos, como o dos semicondutores, aí veio o bloqueio. Quer dizer que a China não a questão é que a China, para galgar essa última etapa na escada de valor, vai ter que fazer pelos próprios pés, não vai poder usar, como fez em todos os casos anteriores, nas décadas anteriores, na tecnologia de semicondutores avançados. Eu tenho um amigo, ex-colega, que foi uma autoridade no Tesouro americano, e fomos colegas no board do Fundo Monetário, e ele diz, Otaviano, não subestime o esforço que os chineses já estão fazendo para via Huawei, inclusive, completar esse processo. Bom, a ser visto. Bom, isso é um pouco mais duro. Agora, o paradoxo é que, ao mesmo tempo, se o quadro na área de semicondutores é assim tão nitidamente Estados Unidos diz, barro aqui, agora você, se quiser subir a escada, vai ter que fazer por conta própria, não conta comigo, e avisa os usuários da tecnologia, os holandeses, coreanos e taiwaneses, não transfira a minha tecnologia e os meus equipamentos de semicondutores avançados, senão eu corto vocês e tal. Está conseguindo isso. Na área de energia limpa, paradoxalmente, nós temos uma situação que é inversa. Não é na ciência, mas na tecnologia de construção e de operação de energia limpa. Nesse momento, a China tem uma dianteira em relação aos Estados Unidos e Europa. Os investimentos em energia limpa na China, na década passada, foram maiores do que a soma dos investimentos em energia limpa nos Estados Unidos e na Europa. E eles claramente adquiriram uma dianteira. Quem tem sido responsável por essa queda brutal no custo da energia solar e da energia eólica tem sido a China. E tem uma dimensão desse processo, Zé Márcio, que, aliás, aproveitando, porque eu realmente acho estranho não vejo discussão sobre o que eu vou falar agora no Brasil, que é o seguinte, tem lá na ponta semicondutores, tem lá a tecnologia de energia limpa, etc. e tal, com metamorfoses, hoje 50% do consumo de placas solares aqui nos Estados Unidos vem da China, indiretamente, porque a China pegou e estendeu as cadeias de valor para poder ter segmentos que chegam aos Estados Unidos a partir de outros países da Ásia, e aí escapam das restrições que foram estabelecidas na época do Trump. Mas o fato é que essa situação dispar é um marco na energia limpa. Agora, na base de tudo isso, tem uma coisa, eu não vejo discussão disso no Brasil e vejo disso em tantos outros lugares do mundo. Você tem os minerais críticos. É preciso se dar conta do seguinte, a gente tomara, bate na mesa, na madeira, que a gente transite dos combustíveis fósseis para a eletricidade e energia renovável. Isso vai significar um deslocamento brutal em termos relativos e já absolutos em poucos anos, fora do petróleo e do gás, e em direção a uma quantidade enorme de minerais críticos, que são extremamente necessários para a energia renovável. O carro elétrico tem 6 vezes mais, usa 6 vezes mais cobre do que o carro comum, a gasolina. Os semicondutores que precisam, o medo lá na invasão da Ucrânia pela Rússia era o acesso ao gás propano que vem lá da Ucrânia, que é fundamental para as projeções em semicondutores. Assim, você tem uma pletora enorme lá embaixo, né? Cobre, lítio, magnésio, etc. E nesse departamento,
a China vem construindo a capacidade. A própria China é responsável por metade das reservas mundiais de terras raras, mas mas a capacidade de refinamento, de processamento dos minerais na China, hoje é algo em torno de 80% do mundo. E os caras vão lá. A China está lá, na República Democrática do Congo. A China está em várias partes, inclusive já aqui do Brasil, da América do Sul. Os caras fizeram os investimentos, as compras e construíram a capacidade de refinamento local. E o quadro disso é energia renovável, é fantástico, é limpo, é o que a gente quer, etc. E tal. Agora, a produção nessas áreas de minerais críticos, ela é, em alguns casos, extremamente complexa, em termos de impactos ambientais, sociais, potenciais impactos ambientais, sociais e de governança. 70% das reservas conhecidas no mundo de cobalto, 70% hoje, estão num país chamado República Democrática do Congo, que é uma barbaridade. É um país em conflito e que tem, hoje em dia, até a milícia Wagner está lá na República Democrática do Congo ajudando no controle da produção, que é um processo que inclusive, eventualmente, recorre a trabalho infantil, a trabalho semi-escravo e assim por diante. Também tem essa dimensão enorme de minerais críticos. Eu sei de vários casos, vi um relatório recentemente do Global Trade Alert, se referenciando a mapas que os países estão fazendo dos minerais críticos. Eu não escuto ninguém falar desse mapa no Brasil. Realmente, é curioso, tá certo? É curioso. Agora, Otaviano, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto, a gente está acabando o tempo aqui, eu não quero tomar muito do seu tempo, mas eu não gostaria de acabar essa conversa antes de falar um pouco sobre esse think tank do qual você participa, o Global South. Como é que funciona exatamente? New South. Como é que funciona exatamente? Quer dizer, qual é o objetivo desse think tank? Como é que está funcionando? Como é que você avalia esse processo? Pois é, esse think tank, que é fisicamente baseado em Rabat, num campus da Universidade Mohammed VI Polytechnique, que foram construídos a partir de contribuição da OCP, da grande empresa estatal de fertilizantes, que tem o Brasil, é importante cliente para eles, etc. Eles construíram um think tank que, na verdade, tem a presença e contrataram virtualmente, na prática virtualmente, com ida lá 1 a 2 vezes por ano por curtos períodos, vários, como eu, aposentados. Eu sou aposentado do Banco Mundial e uma parcela pequena do Fundo Monetário. Tenho lá pelo menos 5 ex-colegas também aposentados do Banco Mundial, de vários países, que moram, um na França, outro na Espanha. Eu moro em Washington, tem mais 3 colegas que moram aqui em Washington, tem professor em Boston também. E a ideia eles construíram assim um think tank para trabalhar, para operar, entender o que nós chamamos de New South, que é essa diversidade de casos de países do Sul, digamos assim, que tiveram uma trajetória de ascensão, que é o caso dos mercados emergentes, ou aqueles outros que ainda detêm, estão numa situação não apenas de baixa renda, mas também de fragilidade financeira, a questão do endividamento de países pobres e de alguns países de renda média, como o Paquistão, como Sri Lanka e assim por diante, também é objeto. A ideia é dedicar justamente a nossa capacidade de abordar questões estruturais e macroeconômicas desses países do Novo Sul. É importante referenciar porque não nos apetece a ideia de Sul Global. Sul Global é uma entidade amorfa que pode servir muito bem, talvez,
a China, se contrapondo como líder, digamos assim, aos Estados Unidos e União Europeia, com quem tem uma rivalidade, mas a rigor, esse Global South, a China, dá para considerar a China sul global? Não, é um polo nela mesma. A Índia é igual à China? Não. A Índia tem uma convergência com a Rússia? Também não. O próprio Marrocos, ele é muito mais próximo na franja de União Europeia e Estados Unidos do que de China. Assim como o Brasil, eu gosto de ver como justamente alguém que não está diretamente afiliável nem a um lado nem ao outro, né? Então, a ideia do Policy Center for the New South é examinar quais são as políticas que podem dar certo para ajudar esse New South a continuar evoluindo na trajetória em direção à fronteira. Eu não sou o único brasileiro lá, tem o professor Eduardo Haddad, da USP, também é um membro sênior, tem o Marcos Freitas, que foi professor FAP em São Paulo, tem o Alfredo Valadão, que é professor da Sciences Po e que mora em Paris e que também é membro sênior, mas a ênfase está em justamente diferenciar os componentes do Sul Global. Muito obrigado, Otaviano. Prazer enorme ter você aqui conosco. Excelente conversa. Eu, na verdade, poderia ficar aqui com você muito tempo, porque toda essa discussão da hegemonia, que a gente ficou pela metade, mas vamos fazer outro em breve. Essas coisas me interessam muito. Eu estou preocupado com essa questão da desaceleração da China, porque isso vai afetar a economia brasileira diretamente, certo? Mas a gente já tem aqui 50 minutos, quase 55 minutos de conversa. Então, acho que... Só uma sugestão de um tema que você já nas suas conversas já tocou nisso, a mudança de regime de política macro nos países avançados. Esse é um detalhe, assim, falando de mudanças estruturais no que diz respeito à globalização, eu acho que também os mesmos choques, a gente está diante de uma mudança que não é apenas, digamos assim, a conclusão, o fim da era de inflação baixa e juros baixos e afrouxamento quantitativo, etc. e tal, mas com riscos de estabilidade financeira, mas é também a importância da mudança das condições fiscais nos países avançados. Isso mudou. Subida de juros longos esse ano não foi só apenas porque o mercado diz as taxas vão ficar altas por tempo. Não é apenas isso. A dinâmica de endividamento, a combinação de déficits e conta de juros e taxas de juros mais altas mudou a base do regime macroeconômico aqui nos Estados Unidos e na União Europeia também. Isso é importante para nós. Eu concordo com você, isso é um tema super importante. Na verdade, uma coisa é você financiar déficit, quer dizer, déficit público com uma relação dívida-PIB de 100% do PIB com a taxa de juros zero. Outra coisa é financiar isso aí com taxa de juros de 6,5%, 5,5% ao ano. São coisas completamente diferentes. São regimes macroeconômicos completamente diferentes. Concordo inteiramente com você. Otaviano, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme te ver, tá certo? Já que é tão difícil pessoalmente, pelo menos remoto. Muito obrigado e até a próxima. Vou te convidar novamente, pode ter certeza. Um abraço. Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.